Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é domingo e eu vim aqui bater um papo. Sabe aquele papo espontâneo que eu sinto vontade e venho conversar com vocês? Desse. Sabe, eu tenho analisado alguns comentários que eu recebi ao longo desses anos, né? Sempre tô ali destacando alguns que me parecem bem interessantes, complexos, né? Onde eu enxergo que há sim um conflito interno dentro de algumas mulheres, inclusive já houve esse conflito dentro de mim, né, algumas vezes. E o que eu posso dizer para vocês? Nós mulheres, a gente carrega uma responsabilidade tão grande, né, automática e eu acho que quase inata, né? Parece que a gente nasce com isso, de que a gente tem que dar conta de tudo, né? É importante dar conta de tudo, é quase que um fardo que a gente carrega. Muitas vezes a gente quer romantizar isso, dizer que isso é muito simples, que é natural, nem sempre, né? A gente carrega em uma carga cultural, né? A carga da nossa infância, onde a gente teve coisas boas, coisas ruins, traumas, né? Dificuldades que nós tivemos que enfrentar, muitas vezes coisas que nós passamos quando éramos criança, a gente não quer repetir, né? Esse padrão, a gente quer eliminar o padrão. Por exemplo, crianças que sofreram maltrato, né, na infância, descuido, né? Foi negligenciada realmente, elas tendem, nem sempre, tá, gente, a não repetir o padrão. E muitas vezes se cobrar muito, né, em relação a isso. Aí tá a questão que muitas vezes nos sacrificamos, né, fazemos um sacrifício, porque talvez você que tá aí do outro lado, nesse momento, você tinha sonhos, né? E quando eu digo para vocês que o senso de responsabilidade, ele vai estar primeiro, né? Vai ser prioridade antes dos nossos sonhos. É real isso, né? Porque uma coisa é ter responsabilidade, urgências na nossa vida que muitas vezes fazem com que sonhos sejam deixados de lado. Durante algum tempo na minha vida, eu menti para mim mesmo, né? E a gente faz isso constantemente. Eu dizia, eu não tenho tempo, eu não preciso fazer tal coisa, eu não quero fazer tal coisa. Muitas vezes foi bom, né? Muitas vezes foi bom para mim, outras nem tanto, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: cuidado para você não estar mentindo para você mesmo, né? A gente sabe da produtividade tóxica que existe, ela é real, né? Vocês estão vendo aí canais dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você nasceu para isso, que você nasceu para aquilo. Você não tem que escutar esse tipo de coisa. Sabe por quê, gente? Eu sempre encontrei respostas dentro de mim. Sempre que eu me silenciei, que eu me permiti viver de forma resiliente, sabe? Ficar no meu canto, quieta, em paz, sem ficar escutando opinião alheia. Sabe aquela opinião tão vaga e vazia das pessoas que olham para sua filha ou seu filho e diz: "Ai, tá precisando cortar o cabelo". Sabe? Esse tipo de opinião é um exemplo que eu tô dando para vocês. Muitas vezes as pessoas dão sugestão de tudo que você tem que fazer na sua vida. Você acaba se acostumando. É bem fácil, né, você ir pelo que os outros dizem que você deve fazer. Mas quando você se sente obrigado a silenciar, a sentar, ficar quieto, de boca calada, parar de ficar vendo coisas para se influenciar, você sabe de fato o que você precisa fazer da sua vida, né? Os passos que você tem que dar. Muitas vezes você está vivendo um caos. Eu não sei qual é a situação atual da sua vida, porque a vida ela é feita de fases, tá? E muitos momentos da minha vida que eu passei, eles realmente me abalaram, mas de fato eles me fizeram despertar, né? E isso é importante. Quando você passa um momento difícil na sua vida, você tem que usar aquilo a seu favor. Você precisa entender que aquele processo de sofrimento, aquela dificuldade, aquela dúvida, ela tem que gerar algo na sua vida, né? Você tem que entender, não de forma dramática, não, gente, não de forma assim exagerada, mas tem que provocar uma mudança em você, positivamente falando, né? Por exemplo, eu sempre me dediquei muito à minha casa, né? Quem me conhece sabe que eu fui morar fora aos 19 anos, não foi fácil, né, gente? Perdi minha juventude trabalhando, porque de fato eu fui
para os Estados Unidos trabalhar. Então eu trabalhei muito, né? Eu realmente vivi aquele momento de forma íntegra, dei o melhor de mim naquele momento. Não foi fácil, teve momentos que eu passei coisas horríveis, mas eu aprendi muita coisa, né? Durante muitos anos, eu decidi que eu ia ser dona de casa, que eu iria me dedicar aos meus filhos, administrar o meu lar, economizar, né, pensar antes de fazer tudo, tentar construir o nosso lar junto ao meu esposo. Durante esse processo, eu não fui assertiva todo o tempo. Eu cometi erros, eu tive momentos que eu quis desistir, teve momentos que eu me saí melhor, outros nem tanto, né? Então eu nunca deixei de estudar, né? Nunca, gente, vocês estão ouvindo barulho porque tem gente vivendo aqui, tá? Tem gente vivendo, é domingo, então é barulho mesmo. Então, gente, às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, Lu, eu não consigo estudar, eu não tenho tempo. Nós mentimos para nós mesmos, né? Quando nós dizemos que não tem tempo. Quando eu digo para vocês estudar, eu não tô aqui falando, você tem que ler um livro por semana, você tem que fazer. Não, gente. Vamos parar com esses métodos, né? Milagrosos que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Mas eu sempre tirei um tempo para estudar, nem que fosse 5 minutos por dia, né? Quando muitas vezes eu ficava exausta, passava o dia inteiro assim, correndo atrás das coisas simples do cotidiano, gente. Eu não tô falando nada espetacular, eu tô dizendo sobre levantar, ter que preparar café da manhã, de repente já tá temperando a carne para o almoço, lavando roupa ao mesmo tempo, limpando o chão, arrumando criança para a escola. De repente já tinha aqui numa reunião de criança à tarde, um filho estudando de manhã, outro à tarde, uma bebê para cuidar. Ou seja, rotina, gente, nada espetacular, nada de academia, nada disso. Só com a rotina. E eu me pegava com apenas 10 minutos antes de dormir, antes de deitar na minha cama, para me ler, aprender algo. E eu sempre fiz isso, gente, sempre. Então não importava se era 5 minutos, se eu tinha meia hora, se eu tinha 40 minutos. Sempre que eu tinha oportunidade, eu estava lendo alguma coisa, não necessariamente livros, tá? Eu gosto de ler artigos, eu gosto de ler sobre psicologia, eu gosto de ler artigo científico, artigo na área espiritual, de medicina, ou seja, eu sempre li bastante. Mas chegou um tempo lá atrás que eu falei, não, só ler não basta, e eu queria fazer cursos, e eu não poderia me locomover, gente, porque era impossível para mim naquele momento. O que eu fiz? Eu comecei a fazer curso online. Gente, isso é um caminho sem volta. Então, muitas vezes você coloca obstáculo, mas eu fazia isso do meu celular, gente. Muitas vezes eu não tinha um computador disponível para fazer isso. Depois eu tive sim computador, mas eu sempre estive me atualizando, fazendo curso online, muitos gratuitos, alguns pagos, né? Por que eu fazia isso? Porque eu sentia que aquilo era um aprendizado para mim, útil de alguma forma, né, para mim. E muitas vezes a gente coloca obstáculo, eu não consigo, mas daí a gente passa 2 horas assistindo uma série. Não tem nada a ver você assistir a série, mas divide essas 2 horas, tira 1 hora para você fazer algo realmente que vai te dar conhecimento. Porque isso é importante para o seu dia a dia. Não tô aqui dizendo em qual área você quer fazer isso. Gente, cada pessoa tem uma personalidade diferente. Talvez você queira aprender a cozinhar bem para sua família. Invista seu tempo nisso. Talvez você queira aprender a passar uma roupa, porque para você é importante aprender a passar roupa. Invista tempo em aprender isso, né? Na internet você tem curso para isso. Talvez você queira aprender um trabalho, uma profissão para você trabalhar em casa, que não necessariamente exija você ir para uma faculdade, uma universidade. Foi o que eu fiz, né? Hoje, se eu quiser trabalhar, eu já tô quase apta a trabalhar na área em que eu sempre quis, mas eu ainda estou me preparando para isso. Mas, gente, eu sempre estive estudando. Muitas vezes o que atrapalha a nossa vida e o que nos impede de fazer isso, muitas vezes é falar demais. E tem uma frase que é bem clichê, que eu aprendi muito jovem, que é: quem fala demais dá bom dia a cavalo. E o fato da gente muitas vezes não falar as coisas antes da hora é importante,
Porque você não vai conseguir concluir muitas coisas se de repente alguém dizer para você, olha, eu acho que esse aí não é o caminho. Isso pode te parar. Dependendo da pessoa que falar isso para você, vai te parar. Muitas vezes eu fui paralisada por pessoas que eu amava muito, como minha mãe, né, algum parente, que bloquearam sonhos dentro de mim, que fizeram eu acreditar que aquele não era o caminho para mim. Agora eu pergunto para vocês, quem lá fora sabe qual é o caminho essencial para mim? Eu sei qual é o caminho essencial para mim. E se eu não souber e não tiver certeza, se você que está aí me assistindo não souber e não tiver certeza, você vai errar, mas você vai ter convicção que você tomou essa decisão. Depois você não vai sair por aí culpando as pessoas, né? Disso. Isso é importante. Então, gente, eu vou fazer um vídeo contando algumas coisas para vocês. Eu falei sobre os projetos que eu tinha. Eu não quis falar nada disso para vocês, porque justamente eu queria muitas vezes concluir. Eu quero falar de forma mais profunda com vocês no próximo vídeo que eu estou preparando para contar novidades para vocês sobre a minha vida. Mas, nesse momento, eu quero dizer uma coisa. Gente, eu não tenho vontade nenhuma de sair para trabalhar fora. Sinceramente, nenhuma. Eu não sinto essa necessidade que algumas pessoas têm de interagir com pessoas, de socializar com pessoas, de sair do ambiente do lar. Eu não tenho essa necessidade. Então, sempre que eu pude estudar em casa, eu fiz. Sempre que eu pude. E, sinceramente, gente, eu tô aqui já pensando, se eu precisar sair de casa para estudar, para mim vai ser bem complicado, sabe? Porque eu realmente não gostaria de fazer isso, eu sou sincera com vocês, por muitos motivos. Trabalhar fora para mim, gente, sinceramente tá fora de questão. Eu faria só em caso de necessidade. Lu, seus filhos vão passar fome, então eu vou trabalhar fora. Se for necessário, eu vou. Do contrário, gente, eu não irei até que eles cresçam, né? Até que eu sinta segurança em deixar meus filhos livres e independentes. Eu não gosto de discutir sobre esse assunto porque isso é muito pessoal. Foram coisas que eu passei na minha infância que me fizeram agir dessa forma, né? Bloqueios da infância, preocupações. Então, muitas pessoas não entendem, né? Quando eu digo eu não vou sair para trabalhar fora e deixar meus filhos, mas eu tenho as minhas questões. Porém, isso não significa e não me dá a liberdade de esquecer que eu sou um ser humano que precisa evoluir, que eu tenho que sim, gente, sem aquela produtividade tóxica, mas no meu tempo, respirar, tirar um tempo para mim ler um livro, né? Porque sim, gente, o livro, dependendo dele, ele é muito importante. Parem de ficar lendo livro de autoajuda, gente. Eu já li muito livro de autoajuda e eu falo com propriedade para vocês. Entra de um lado e sai do outro, porque muitas vezes a gente não coloca tanta informação em prática. Quando você começa a ler livro sobre psicologia humana, sentimentos, emoções, sobre cultura, sobre relacionamento humano, sobre legislação, tanto de trânsito como trabalhista, não importa. Você está aprendendo, você está sendo uma pessoa culta e não importa se você é pobre, se você é rico, se você mora debaixo da ponte. As pessoas podem tentar tirar de você dinheiro, você pode ter dinheiro, uma hora você não tem mais, mas a sabedoria que você adquire de forma consciente, gente, de forma plena, de forma individual, sem ficar seguindo esses gurus que acham que pode ditar regra na sua vida, que não conhece a sua rotina, né? Não conhece, dizem pra você que você tem que levantar tal hora, que você tem que comer isso, que você tem que se maquiar. Esquece isso. Para de olhar pra isso e começa a olhar pra sua vida. Tem gente dependendo de você dentro da sua casa. Não é justo você sentar com as pernas pra cima no sofá na hora de fazer almoço. Não tem cabimento, gente. Vai ter um momento seu e muitas vezes você não vai ter meia hora para estudar, você vai ter 10 minutos, mas você terá 10 minutos seus, né? São seus. Você já fez o almoço, agora você tá com a consciência tranquila, pega esses 10 minutos e vá aprender. Sai dessa bendita rede social. Enquanto você estiver perdendo tempo vendo selfie ridícula de gente super maquiada, com filtro, com roupinha da moda, né? Aquele reels com música de fundo, que tem uma frase motivacional que ninguém acredita, falando sobre eu, como eu sou incrível, como eu sou maravilhosa, como eu tenho um chamado maravilhoso.
Parem de ver essas coisas ridículas, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. A partir do momento que você parar de ver tudo isso e começar a olhar para sua vida, para sua realidade, o quanto você luta, né? Muitas vezes você acorda, se vira nos 30. Gente, vamos falar de uma realidade que talvez não é a nossa, mas é de muita gente, né? Como eu conheço pessoas, né, que são assim, que acorda, gente, muitas vezes tem que se virar para preparar um café da manhã para os filhos sem ter nada. E ela se vira, ela pega um pão de 5 dias, vai fazer uma torradinha, pega um restinho de leite, vai dividir com os 3, 4 filhos que tem. Muitas vezes está triste porque não sabe o que vai fazer no almoço para a criança comer. Essa realidade, né, que a gente vê e pensa, como que essa pessoa pode pensar em ler? Como que essa pessoa pode pensar em fazer um curso? Mas eu quero que mesmo que você esteja nessa situação, eu não sei qual é a sua situação. Não se compare com ninguém, mas tenha sim, aunque seja 5 minutos para você dedicar, né, a aprender algo. Porque sim, a minha avó costumava dizer uma frase, de grão em grão a galinha enche o papo. Gente, isso é tão real. Começa a juntar 10 centavos, no final do ano você vai ter um dinheirinho. Começa a juntar 10 reais por mês, coisa que a gente muitas vezes não consegue. Você vai ter um dinheirinho. Começa a tirar 5 minutos por dia para aprender qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira, porque quem sou eu para dizer para você o que você deve aprender? Eu não conheço a sua realidade. Se você é uma pessoa que quer viver o resto da vida sendo dona de casa, eu super apoio você, porque foi sua escolha. Então, aprenda a fazer bolo, aprenda a fazer pão de queijo, aprenda a cozinhar de uma forma assim, melhor, para agradar primeiramente você e sua família também. Dê o melhor de você em qualquer área. Se você é uma manicure, começa a tirar momentos do seu dia livre para você aprender. Faça cursos, sabe? Não fica com esse preconceito. Eu sempre digo para vocês que aqui no YouTube é a era do curso, né? Da mentoria. E isso, gente, isso atrapalhou demais quem realmente tem coisa boa para oferecer, porque muitas vezes sim, tem curso que a gente vê que é para roubar, mas tem curso bom, né? Muitos anos atrás tinha o Senai, né? O Senac, aqui em Goiânia ainda tem. São lugares maravilhosos para fazer cursos bons, excelentes. Eu recomendo, não tô ganhando nada, tá, gente? Não tem nenhuma parceria, não tem um link aqui para você clicar. Eu tô falando do meu coração, eu já fiz vários, eu recomendo para vocês. Então, eu quero que você saiba que independente de onde você esteja, se você agora é uma dona de casa, se você já trabalha fora, não pare. Sabe, continue aí nesse processo de crescimento, porque isso vai fazer bem para você. Não é para você competir, não é para você esfregar na cara das pessoas, é para você se sentir melhor. Talvez você tenha que se dedicar aí ao seu lar uns 10 anos, 12 anos, um dia você vai ter tempo livre. E eu espero que nesse dia que você comece a ter um tempo livre, você sim possa realizar os seus sonhos, porque todas nós temos sonhos, gente. Todas nós temos sonhos. A gente não pode viver nesse mundo de fantasia de que a gente não tem. Talvez seu sonho seja aprender a dirigir, tirar uma carteira de habilitação. Invista nisso, né? Vai assistindo vídeos de gente ensinando, né, como fazer as manobras, como mudar uma marcha assim de forma econômica para não gastar combustível. Tem muito vídeo bacana sobre isso. Se você quer aprender, né, a fazer massagem, vá assistir vídeos, faça cursos gratuitos. Se você não pode pagar, faz de forma gratuita. Gente, no próximo vídeo eu vou contar coisas para vocês vão ficar meio chocados, né? Vocês vão ficar meio chocados, vão ficar meio surpresos. Mas eu acredito que tem tempo para tudo. E eu esperei esse momento para falar para vocês coisas que eu tô guardando há bastante tempo. E tudo isso eu vou falar no próximo vídeo. Por agora, era isso que eu queria falar para vocês. Gente, a partir desse momento, vocês vão falar para mim, Lu, eu não vou mais me paralisar. Todo dia eu vou tirar um tempinho para mim, Lu. Eu quero ver o que eu gosto de fazer, se eu gosto de fazer crochê, se eu gosto de fazer bombom, se eu quero fazer bolo, se eu quero fazer unha, se eu quero trabalhar em casa, se eu quero trabalhar fora. Eu, particularmente, descarto trabalhar fora tão cedo, gente. Sinceramente, a não ser que seja uma necessidade. O dia que vocês vierem... O dia que vocês verem eu falando aqui, olha, eu tô trabalhando fora, pode saber que eu tô querendo fazer uma coisa muito importante. Do contrário, não farei isso. Sim, gente, eu vou trabalhar em casa e de que e como vocês vão saber nos próximos vídeos. Gente, um ótimo final de domingo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.